Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus, é um estudo. Eu comecei dando um estudo para vocês no sábado. Oh, meu Deus, mas depois eu, orando a Deus, eu senti no coração de fazer esses estudos na semana, na segunda-feira. Porque a segunda-feira é o primeiro dia da semana. O segundo dia, porque o primeiro mês é o domingo. Mas é um dia em que você vai começar a sua jornada de trabalho. Então achei por bem gravar um estudo maior na segunda-feira. Todas as segundas-feiras agora você receberá esse estudo no lugar da palavra do dia. O resto da semana toda é só uma palavra. Esse aqui é o estudo da semana. Pode lhe levar motivado para estar sempre espiando durante a semana. Ele começa no livro de Daniel, capítulo 1, de versículo até o 4, diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte do utensílio da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs o utensílio na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens, em quem não houvesse nem um defeito algum, formoso de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábio em ciência, entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Queridos, aqui nós estamos diante de um rei que levou o povo de Israel cativo e quer aproveitar as pessoas mais sábias, as pessoas mais atraentes, as pessoas mais inteligentes, para que aprenda a linguagem dele e trabalhe para ele. Esse é o projeto do inimigo em nossas vidas, é nos ensinar a linguagem do mundo, é botar nós no reino dele. E nós que somos pessoas que vivem na presença de Deus, temos que ter o máximo de cuidado. Porque nós não podemos entrar numa jogada dessa. Nós temos que estar na presença do nosso Deus, trabalhando para o nosso Deus e não trabalhando para o inimigo. O inimigo quer, na força, aproveitar nós, o seu reinado. Isso é bem natural. Aproveitar nós no seu reinado, a sua forma de vida, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que na hora do Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O homem de Deus, ele tem que ser inteligente para trabalhar para o seu Deus, inteligente para viver na presença do seu Deus. Se você pegar a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, a Bíblia diz assim: Atos dos Apóstolos 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E na época que a princesa encontrou o Moisés dentro do cesto lá na beira do rio Nilo, ela levou, ele era israelita, é claro. Ela mesma disse: isso aqui é um filho das hebreias, do povo hebreu que jogaram na água. Ela levou para o palácio, mas instruiu. É tanto que quando o
Moisés vai passar para trabalhar para Deus, ele encontra dificuldade, mesmo ele sendo israelita, da descendência de Abraão, mas ele não tem habilidade, ele tem a habilidade do mundo. Depois ele não quer mais o mundo, aí ele diz para Deus que não sabe falar, ele bota uma série de coisas, aí quando Deus se aborrece e diz para ele que conhece tudo, que foi quem fez o ouvido do surdo e a língua do gago, até que ele resolve, não pode mais contender com Deus, e resolve aí. Mas ele é instruído, está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Só que ele era poderoso no Egito, lá onde ele foi criado. Ele não era poderoso nas coisas de Deus. Às vezes você vê uma pessoa muito poderoso no que fala, vê uma autoridade dentro do seu âmbito de trabalho. O camarada é o cara, como nós costumamos dizer. Só que não tem nada de Deus, coitado. Não tem nada. Finalmente, Moisés foi instruído em toda a sabedoria, em obra, era poderoso no que falava, mas lá no Egito, para Deus não tinha poder nenhum. Por isso que Deus disse que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A prova é tanto que ele matou um egípcio e correu com medo. Agora, quando ele vem com o poder de Deus, mesmo dizendo que não sabe falar, aí ele tem poder. Tem poder de fazer a água virar sangue, tem poder de orar e Deus mandar as pragas para o Egito e tirar as pragas na oração dele. O que ele ora, o que ele fala, Deus faz. Porque agora ele tem poder de Deus e não poder do Egito. Essa é a razão de Deus nem ligar pro que é um ser humano sabido nas escolas. Não tem nada a ver com Deus. Nada, finalmente nada. O livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Assim, ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência a todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Os jovens eram Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se destacaram na Babilônia. Mas não como Daniel, eles não tinham poder de ter visão, de saber das coisas e ser profeta. Eles se destacaram em outra área. Por isso que a Bíblia diz em Efésios que Deus veio e subiu de volta para o céu, deixou uns para profeta, outros para evangelista e outros para interpretação de sonho e outros para falar em mistério, porque o corpo de Cristo é a igreja e nós somos os membros. Cada um de nós tem uma utilidade, mas não igual ao outro. Tem profeta, tem cantor, tem pregador, mas sempre diversificado para que todos tenham o seu ministério. E não pode um camarada dizer, não, eu vou entrar para esse outro que eu tenho um desejo. O problema não é ter desejo, é ter vocação de Deus. É preciso que ele tenha nascido para aquilo, tenha o dom da profecia, tenha o dom da visão, tenha o dom da língua estranha, tenha o dom de curar, tenha o dom de pregar. É assim, o negócio é assim. Então, quando o rei Nabucodonosor pediu ao general chamado Aspenaz que pegasse um jovem que tinha ido para a Babilônia, que fosse bonito, que fosse gordo, que tivesse uma boa aparência e soubesse das coisas, instruísse ele na língua da Babilônia, em toda a fala, em todo jeito, para ele trabalhar. Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria. Está aqui a Bíblia dizendo em Daniel 1:17, ó. Ora, a esses 4 jovens, que no caso eram os 3, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Aqui nós vamos entender o que Cristo disse, que não são todos a mesma coisa. Ele deixou um para profeta, outro para pastor e assim vai.
Moisés era instruído em toda a letra do Egito, que no futuro ele seria um rei do Egito. Era criado como filho, registrado como filho, e não podia outro rei vir que não fosse da mesma família. Então ele era cotado, ele era instruído para no futuro se tornar um rei. Só que ele não quis, renunciou tudo daquele Egito para ser um filho de Deus e sofrer pelo deserto do povo de Deus, pegar depressão e tudo, abandonou as camas macias do Egito, a comida do Egito. É por isso que aqui os caras disseram: ó, rei, nós não queremos essa comida, sustente nós só com água e verdura, porque nós não queremos a comida do Egito. O versículo 18 de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. Daniel 2, 18. Diz assim a Bíblia: para que pedissem misericórdia. Porque quando o rei sonhou um sonho, ele não compreendeu o sonho e chamou todos os astrólogos, todos os sábios da Babilônia, e relatou o sonho para aqueles sábios, dizendo: olha, eu sonhei um sonho e não consigo interpretar, e está me perturbando, e o problema é que está me perturbando. A Bíblia diz que entraram à presença dele todos os sábios da Babilônia, ficaram na frente dele, mas não conseguia de jeito nenhum dizer o sonho. E ele ficou enfurecido e disse: pode dizer logo, porque se ninguém interpretar, eu vou mandar matar vocês, todos vocês vai ser. Aí os caras relataram a Daniel: Daniel, meu amigo, tem um problema aí sério, porque o rei sonhou um sonho e ninguém sabe o que é. E ele está com muita raiva. Ele disse que o fim é matar nós. E aí diz o seguinte, aí o Daniel, no capítulo 2, versículo 18, Daniel falou com o general: vai dar mais um tempo a gente buscar a Deus, buscar a misericórdia de Deus, para que ninguém não morra, porque Deus dá sabedoria para isso. Daniel tinha o dom da visão e tudo, mas só que instantaneamente ficava meio ruim. Ele disse: eu vou buscar Deus em oração. Essa é a razão de muitas vezes nós ter um propósito na mão de Deus e que busca em oração, faz uma campanha, faz alguma coisa. Eu vejo a tua bênção. Daniel chegou a orar 21 dias e não era em campanha misturada com pessoa, não, era só ele. O projeto dele era com Deus para saber das coisas. E agora ele está dizendo para os caras: rapaz, diz para esse rei dar mais um tempo aí, pelo amor de Deus, que eu vou buscar a Deus. Aí o Daniel 2,18 diz: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, porque era um segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A única riqueza. Ele disse: agora eu vou pedir misericórdia, porque tem que saber. É a vontade de... No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10, Mateus 18, 10, diz assim: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Deus pediu, Jesus pediu que não desprezasse as coisas mínimas, porque muitas vezes o camarada diz: isso aí não presta muito, mas não vai saber de nada não vai prestar para nada não, e nem eu vou escutar isso. Isso aí é um Zé Ninguém, isso aí é um grande perigo. Jesus nasceu numa estrebaria de animal, num curral com uma chama, e o primeiro berço dele foi a manjedoura, e era o rei dos reis e senhor dos senhores. O grande problema da humanidade é menosprezar uma pessoa pela aparência, pela falta de dinheiro. Hoje eu prego numa igreja e eu chego lá com a maior dificuldade. Eu moro longe, eu estou com um problema na perna de longa data e vou com bengala. Aí as minhas roupas são simples,
Eu sou um dos caras mais simples que existe. A pessoa, quando ele ganha um pouco de dinheiro, ele passa a ter um instinto no coração dele de riqueza. E talvez muitos camaradas hoje não estão comigo, porque de rapaz é até humilhante você se congregar com um cara daquele que não para o carrão dele, que não tem uma casa de 2 pisos na alvenaria, que não tem o nome na Bíblia. Eu quero saber de um cara desse, é um doido. Meu irmão, aí é onde está as coisas. Olha o que disse Jesus, eu vou só repetir para você. Eu estou dando um estudo. Pegue a sua Bíblia e olhe Mateus 18:10. Você diz, rapaz, é verdade. Jesus disse, vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vê a face de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, tem um anjo invisível que está com a gente, que foi o anjo que desceu para Daniel. Ele sabe os seus anjos, ele está dizendo, é um anjo que Deus dá para cada um. Está escrito em Hebreus 1:14, são ministros de Deus. Assim como o presidente da República tem ministro. Tem o ministro das Minas e Energia, tem o ministro da Cultura, tem um ministro disso, daquilo outro, assim nós temos os ministros de Deus, que são anjos, acompanhando nós, e eles veem a face de Deus. Na hora que o Daniel está orando, Deus diz, esse camarada está ajoelhado aí, 21 dias, vai lá, Miguel, Gabriel, vai lá, diz para ele, que eu estou mandando dizer para ele a visão que ele precisa saber. E você preste atenção que o anjo Gabriel, quando chegou para Maria, disse, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Está aqui Jesus dizendo, esses anjos veem a face de Deus. É diferente de nós, eles veem a face de Deus e traz o recado para nós. É tanto que é preciso a gente ter cuidado na vida de não fazer coisa errada na frente deles, porque eles veem a face de Deus e pode acusar nós. Senhor, aquele camarada que o Senhor mandou eu cuidar dele está fazendo tanta coisa que eu não posso mais estar lá não, porque eu tenho que vir para onde o Senhor está, porque eu sou santo, o Senhor é santo, ninguém pode estar com ele não, está entrando em motel, está sendo ceboso, está entrando em idolatria. É assim que funciona a coisa. Então, o Daniel parecia um pequeno, todo mundo ali na Babilônia era sabido, todo mundo tinha seu diploma. Daniel tinha vindo do cativeiro, mas era ele que sabia das coisas. Por isso que Jesus disse no Mateus 18:10, não despreze as coisas pequenas, porque elas, às vezes, é quem está com Deus, e às vezes o grande não tem nada, só tem roupa boa, só tem carro bom, só tem gramática, mas quando você vai procurar uma área espiritual, cadê? Agora eu vou para Daniel 2:21. Daniel 2:21. E assim, que Deus, está falando de Deus, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. É esse Deus aqui. Ele muda os tempos, ele muda o projeto dos homens, ele muda tudo. E eu vou encerrar esse estudo mostrando para você, que você vai conferir na Bíblia, eu tenho certeza. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Esse Deus aqui de Daniel 2:21, que diz que ele muda os tempos, ele estabelece o reino, ele tira um rei do canto e bota outro, que nem a Ana falou, a profetisa Ana, no dia que ele entrou no templo, ainda menino, disse, esse camarada aqui tira gente do pó e senta entre os príncipes e derruba a caba do trono. Palavra forte. Aqui em Daniel 2:21 diz que ele muda os tempos, ele estabelece reino, ele tira um, ele bota outro. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, dessa brigadeira de rei, governador e coisa, aí tudo é coisa de Deus, para se cumprir a profecia da Bíblia, para que aconteça muita fome, peste, guerra e terremoto e nação contra nação. Isso aí é porque, envolvido com isso aí, eu fui prestar atenção,
as igrejas não estão, só a não ser nós aqui, por exemplo, numa distância mas os grandes pastores que estão na mídia, eles não são homens de Deus. Eu digo e dou as provas pela Bíblia. Eles são maçom, a maioria são maçom, disfarçados, com igreja de fachada e lavando dinheiro pela igreja e brigando pela política. Se você vê as guerras do Silas Malafaia e outros, brigando, discutindo, esculhambando com as pessoas. Então isso aí, a oração de um cara desse não dá nada, ele ora mais bem que nada. Porque ele também está envolvido, ele também é uma coisa má. Por isso Deus está castigando, e às vezes o pequeno, por morar na nação, sofre porque não tem como se defender. Agora mesmo nesse meu estudo você diz assim, e Daniel, será que ele sofria porque ele era malvado ou qualquer coisa? Não, porque toda a nação foi para lá e ele como pequeno foi. Por isso que Deus disse, não despreze os pequenos, Mateus 18:10. Que ele foi, porque toda a nação foi, mas ele era diferente. Ele tinha poder de Deus, ele não era um cara qualquer. Aí quando nós vamos no livro de Tiago, que eu falei, mas estou pregando mas lá Tiago 1:5, a Bíblia diz, tem falta de sabedoria? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Daniel aqui no livro de Daniel 2:18, disse, rapaz, me dá um tempo aí que eu vou perguntar a Deus o que é isso. Eu tenho que buscar a Deus. Está faltando sabedoria, então é em Deus que a gente vai buscar. Ninguém vai buscar em livro, ninguém vai buscar nisso, naquilo outro. A gente vai buscar em Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então, o Daniel vai buscar em Deus. E o livro de Tiago 1:5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, busque a Deus. Peça com fé. Não peça duvidando não, que o que duvida é como a nuvem que sai de um cantor sem ter água e não serve. Nem recebe nada, diz a Bíblia lá. É pedir com fé, assim, eu quero sabedoria, eu quero uma revelação, quero saber disso assim. Que dá certo. Eu lembro de uma vez, eu vou terminar dando esse testemunho, que eu tinha uma necessidade de saber de uma coisa. E eu entrei dentro da igreja de Deus 2 noites encarreado, orando a noite todinha na igreja, dormindo com cochilo, que ninguém aguenta não, a noite todinha. É pecado a gente dizer que foi a noite todinha, porque não tem ser humano que aguente. A gente dorme até hora, não aguenta não, aí dorme, aí se acorda e começa de novo. Eu via tanta pancada, eu com a luz apagada, eu via tanta pancada, tanta coisa pisando. É diferente do que a gente imagina, não sei o que é, só quem tem coragem. Mas também quando foi com 2 noites, eu subi tudo, Deus revelou para mim tudo que eu queria saber. É assim que funciona, a gente busca de Deus a sabedoria. Ele é um poço inesgotável. Se você abrir a Bíblia no livro de Romanos 11:33 e 34 diz que Deus é um poço inesgotável, uma fonte inesgotável de sabedoria. E é verdade. E o livro de Tiago 1:17 diz que tudo desce do Pai das luzes, onde não há sombra e nem mudança de variação. Esse é o estudo da semana. Vai ser acontecer toda segunda-feira. Amanhã apenas um versículo eu vou ler. Mas esse é o estudo da semana. Que Deus abençoe, que você tenha esse marco de sabedoria na sua vida durante a semana. Eu sei que muitas vezes nós estamos tão grilados que a gente diz, meu Deus, o que é que eu faço? Estou precisando de sabedoria para destrinchar isso aqui que eu estou vivendo. Pois é. Então vá no livro de Tiago, que está escrito, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de repente uma porta se abre na sua mente, você vai entender por onde é de começar e tudo vai dar certo nessa semana para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar.
Querido Deus, Pai Santo, eu estou orando agora por todos os trabalhadores que nesse momento se preparam para sair para o seu serviço. Que a segunda-feira chega com uma bomba nas nossas vidas. Escola para levar menino, trabalho para nós ir, tantas coisas na nossa vida, Senhor. Contas para pagar, coisas para fazer, mas o Senhor está em todo o projeto. Abençoa cada um de nós, meu Deus. Abre porta e caminho para cada um. Dá saúde, paz, felicidade, que com saúde nós conseguimos trabalhar. Ajuda cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Fantasma do meu